Eita. Fala, galerinha! Tudo bem, pessoal? Eu espero que você esteja bem e, principalmente, firme e forte nos estudos. Esse é o meu desejo para você. Senhores, eu já quero começar esse vídeo dando um passo à frente. Eu quero ficar face to face com você para te fazer duas perguntas. Primeira pergunta. Os senhores sabem diferenciar muito bem, mas muito bem mesmo, um processo endotérmico de um processo exotérmico na termoquímica? E aí, o que você diz? Vem cá comigo. 2. Os senhores sabem montar os gráficos dos processos endotérmico e exotérmico, partindo do zero, inclusive, exatamente como está o meu aqui? Não sabe? Tem dificuldade nisso? Então eu já quero te convidar para permanecer comigo neste vídeo até o final, porque eu vou te mostrar todas as maneiras de representar um processo endotérmico e todas as maneiras de representar um processo exotérmico. E principalmente, se o elaborador trouxer esta terceira forma de representação, que eu estou colocando a energia em vermelho aqui para você, muito provavelmente ele vai conseguir pegar vários alunos desprevenidos, menos você que vai assistir esse vídeo. E ao final, eu vou partir do zero, você percebe que não tem nada escrito, eu vou te mostrar como é que monta. Como é que você vai montar o gráfico de um processo endotérmico e exotérmico partindo do zero? E isso vai ser importantíssimo para ti, porque de repente, não é? Lá na frente nós vamos estudar isso com você. Se numa lei de Hess, por exemplo, né, assunto cotadíssimo para cair em prova, se ele resolve te trazer a lei de Hess através de uma análise e interpretação gráfica, muito provavelmente alguns alunos também vão sentir dificuldade, menos você. Basta com que você fique com a gente até o final, que aí você vai ter, não é, noção de todos esses conhecimentos. A gente vai conseguir te mostrar e eu tenho certeza que você vai utilizar isso aí em benefício próprio. Eu já espero que você faça bom proveito. Tranquilo? Estão prontos para ir diretamente para a aula? Antes, deixa eu te dizer rapidamente duas coisinhas. Primeiro, eu sou o professor Barradas, você está no canal Química com Barradas. Seja muito bem-vindo. Se de repente esse vídeo te ajudar, essa aula te ajudar, não é, em alguma coisa e você sentiu o desejo no coração, então deixa aquele like filé para valorizar o trabalho do Barradão. Te inscreve no canal, indica e compartilha aí com quem você puder, quem esteja precisando de aulas de química. Vamos ajudar aí a comunidade, principalmente você que é a razão de existir desse canal. Se você não estiver aí do outro lado da telinha, eu também, não faz sentido nenhum eu estar aqui. Beleza? Porque a nossa intenção é te ajudar. Ok, senhores? Beleza? Vamos para a aula. Vem comigo. Primeiramente, o nosso tema da aula de hoje é termoquímica. Senhores, sem sombra de dúvida, quando a gente começa a falar de energia, esse assunto é cotadíssimo para cair em qualquer prova de vestibular. E no Enem não é diferente. Você sabe que um dos assuntos que mais caem lá no Enem é energia. E a termoquímica não deixa de estudar a energia, perfeito? Vamos aqui desde o início, estamos na introdução, vamos ver tudo na íntegra com você. Primeiro tópico aqui é a definição. Os senhores sabem o que é termoquímica? Ou então, o que a termoquímica estuda? Eu vou escrever aqui para você, eu quero deixar isso registrado aqui para ti. E olha só, galera, vem comigo. A termoquímica, ela estuda o calor. Como assim, professor, não é? A termoquímica estuda o calor, professor. Exatamente. Só que esse calor aqui, galera, não é aquele calor que você sente quando está muito quente. Não. Aquele calor, entre aspas, quando você diz que está com calor, aquilo são sensações térmicas. Nesse caso aqui, quando eu te digo que a termoquímica ela vai estudar o calor, este calor aqui é um tipo de energia e eu quero registrar isso para você. Vamos deixar aqui registrado? Esse calor aqui que eu estou te dizendo, né, que a termoquímica ela vai estudar, veja, eu vou registrar bem aqui para você. Esse calor, ele é a energia, olha o que seria calor, senhores. Ele é a energia, perfeito? Tá me acompanhando? Ele é a energia térmica. É a energia térmica em trânsito. Olha que legal, olha que bacana, tá?
Como assim, professor, em trânsito? O que você quer dizer com essa palavra? Galera, essa palavra quer dizer movimento. É a energia térmica em movimento. É a energia térmica indo de um lugar para o outro, se movimentando em trânsito. Aí eu posso dizer que isso chama-se calor. Perfeito? Sim ou não? Então, para eu ter calor, eu tenho que ter a energia se movimentando, indo de um lugar para o outro. Aí, senhores, a energia, ela só vai ficar em trânsito, ela só vai se movimentar se você tiver uma condição. Qual é a condição, professor? Para que a energia térmica esteja em trânsito, os senhores vão ter de ter uma diferença de temperatura entre os corpos. E aí é aquele velho exemplo que com certeza já deve ter passado por isso. Você já deve ter ido ao cinema, não é? Com um amigo, não é? Uma colega, de repente, não é? Ou foram em casal, enfim. E aí quando chegou lá no cinema, não é? Vamos supor que vocês não foram juntos, vocês foram, né? Se encontraram lá, enfim, chegou sozinho lá, veio da sua casa, o outro veio da casa dele, e aí se encontraram no cinema, beleza, entraram na sessão. Imagina, senhores, que a temperatura nos corpos de vocês, como vocês chegaram de forma separada, né, separadamente, muito provavelmente a temperatura no corpo de vocês ela é diferente. Vocês têm diferença de temperatura, perfeito? A temperatura é diferente. O que vai acontecer? Sentaram-se na cadeira, começou o filme, um dos dois, vamos supor que você está em dupla, né, você e mais uma pessoa, e aí, de repente, né, com alguns minutos de filme, bateu frio num dos dois. Aí a pessoa falou, nossa, eu estou com muito frio. Aí o movimento universal no cinema é esse aqui, ó. O de passada de braço por cima da pessoa. Senhores, quando você faz isso aqui e encosta na pessoa, perfeito? Você está ou não está em contato? Eu não tenho dois corpos em contato? Tenho. Esses dois corpos não têm diferença de temperatura? Tem. Senhores, o calor vai começar a fluir nesse momento do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, na tentativa de atingir o equilíbrio térmico. Quando o calor flui do corpo quando a energia térmica, melhor dizendo, né? Quando ela flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, a gente diz nesse exato momento que você tem o calor, senhores. É a energia se movimentando de um corpo para o outro. Detalhe, esses corpos têm que ter diferença de temperatura, senão o calor não flui. Aí beleza, não é? Você está aqui, não é, aconchegando aqui a pessoa para poder amenizar o frio que ela está sentindo, e aí com um determinado tempo, né, num determinado intervalo de tempo, a pessoa diz, beleza, né? Dei uma estabilizada aqui, aí a pessoa normalmente tira aqui o braço, beleza, rolou uma troca de calor, olha que bacana, show de bola. Então você percebe que isso acontece no cotidiano. Perfeito? Tranquilo? E senhores, mais um detalhe. Quando a gente está trabalhando o calor, eu tenho dois calores aqui, duas modalidades, não é, relacionadas com o calor que te interessam, tá? Eu tenho aqui o calor sendo absorvido por um determinado sistema. Porque quando eu falo em calor, que é a energia térmica em movimento, ou o calor está indo para dentro do sistema que você está estudando, ou o calor ele está indo para fora do sistema. Então eu tenho um sistema que eu estou estudando, ou esse sistema absorve calor, ou ele libera calor. Perfeito? E aí, quando eu vou levar em consideração a absorção e liberação de calor, você entra nos processos termoquímicos, senhores. Olha aqui, né? Aí você entra nos processos termoquímicos. Então eu tenho quantos tipos, não é? Barradas, quantos tipos de processos termoquímicos eu tenho? Dois, galera. O processo endotérmico e o processo exotérmico. Eu gosto de estudar os dois no paralelo. Eu vou com os dois ao mesmo tempo aqui. Endotérmico. Os senhores precisam lembrar que o processo endotérmico, olha como ele tem esse Dzinho aqui, que eu vou até trocar de cor para você, olha, tá? Esse D aqui de processo endotérmico, eu vou fazer ele de vermelho. Por quê, professor? Porque é para lembrar você da palavra dentro. É o calor indo para dentro do sistema. D de endotérmico, dotérmico, D. Lembra que o calor está indo para dentro.
Perfeito? E se o calor está indo para dentro do sistema, concorda que o sistema está absorvendo calor? Sim, não é? Então, o processo endotérmico, vamos escrever isso aqui para você? O processo endotérmico, galera, olha aí, é aquele que absorve o quê? O que você diz? Ele absorve calor. Muito bem. Senhores, veja, a palavra endo deve se relacionar diretamente com absorve. Ok? Então, endo significa justamente isso, para dentro. Tá aqui o desenho para você não esquecer. E no processo exotérmico, né? A gente até brinca aqui, né? O processo exotérmico, eu vou mudar aqui, não é, de cor, o XO, e vou escrever aqui XO, né? É como se a gente lesse aqui processo exotérmico. Né? A gente até brinca nesse sentido. Por quê? Porque normalmente quando você diz show, quando você pronuncia essa interjeição, normalmente você está mandando sair alguma coisa ir embora. Opa, aí você pegou a ideia. Show é liberação de calor. Perfeito, galera? Muito fácil isso aqui, tá? Então o processo exotérmico, ou então posso chamar de exotérmico, professor? Fica à vontade, eu só não quero que você perca essa questão. Aí você pode criar o processo que você quiser para lembrar, beleza? Então é aquele que libera calor. Senhores, olha lá. Para começo de conversa, tu não podes esquecer que o processo endotérmico absorve calor, endo, lembra dentro, e o processo exotérmico, exotérmico, significa liberação de calor. Beleza? Não esqueça disso, porque tem aluno que começa logo a estudar esses processos e já esquece isso. Tu vais te complicar. Perfeito? Então, da feita que você já sabe que um absorve calor, o outro libera calor, agora eu vou direto para a classificação com você. E senhores, na classificação, os alunos normalmente fazem confusão bem aqui. Tu estás vendo esse sinal bem aqui, positivo? O aluno quer relacionar esse sinal positivo com esse sinal positivo bem aqui na representação. Aqui até bate, fica bacana. Mas quando você vier para cá, bem aqui é negativo e aqui é positivo. Já não batem mais os sinais. Sabe por que não batem? Porque, senhores, são duas formas diferentes de representar a mesma coisa. Você não pode pegar a característica de uma representação e aplicar na outra. Não pode, vai ficar errado. Porque quando você estiver diante desta representação, é uma coisa que tu vai ter que analisar aqui. Quando você estiver diante dessa outra representação, mudou a característica. Perfeito? É por isso que não batem os sinais. É porque são duas características diferentes e que você tem que conhecer as duas, senhores. Tá pronto? Vem cá comigo. Quando a gente fala, não é, numa representação de um processo endotérmico, você tem duas maneiras de fazer isso. Ou você representa pela primeira equação que eu estou te mostrando aqui, é aquela onde ele vai escrever o ΔH aqui ao lado da equação para você. Percebe, não é? Que o ΔH está destacado da equação. Você vai dizer, professor, o que é ΔH? É como é representado aqui na termoquímica o calor. É a representação do calor, perfeito? Então, a tua quantidade de calor aqui nessa reação é 92,2 kJ. Bacana? Então, quando ele te mostrar o ΔH aqui ao lado da equação, é uma maneira de representação. Veja, ΔH ao lado da equação é uma maneira de representação. Vem cá comigo, vem cá. Olha só. Agora ele representou o calor dentro da equação para você. O calor está dentro. Ele não está mais destacado aqui do lado. Olha onde ele está, galera, o calor. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aqui. Se o calor não está dentro da equação agora, fazendo parte, junto com as substâncias, ele está se somando à substância. Ele está integrado na reação química ou na equação química, como eu estou te mostrando aqui. Perfeito? Olha como ele está integrado aí na equação. Ele está se somando a uma determinada substância. Nesse exato momento, a gente diz que o calor está representado dentro da equação. Ele não está destacado. E, senhores, quando ele está destacado, você olha uma característica. Quando ele está dentro, é outra característica. Vamos ver essas características? Primeiro, quando o calor ele é representado na forma de ΔH ao lado da equação, o que você vai ter que olhar aqui? Você vai ter que olhar única e exclusivamente o sinal do ΔH. Nem te interessa qual é o valor numérico aqui. Não interessa se é 90,2, poderia ser 1000 aqui, não interessa. Basta que eu visualize esse sinal positivo aqui
que eu já tenho a certeza absoluta que isso é um processo endotérmico. Então, professor, processo endotérmico é aquele que tem o ΔH positivo maior do que zero? Exatamente. E o exotérmico, professor? Negativo, menor do que zero. Quando ele me der o ΔH, eu olho o sinal. Vamos marcar isso para você? Então, é isto aqui que você vai ter que olhar. O sinal do ΔH. Eu vou até colocar uma setinha vermelha para te chamar mais atenção ainda. Olha aí, senhores. É o sinal do ΔH que você tem que olhar. Sinal positivo, processo endotérmico. O calor vai para dentro do sistema. Senhores, vamos aqui. ΔH negativo. O calor agora aqui é negativo, senhores. Veja, vou botar uma setinha aqui para ti, ó. E aí, galera, sinal negativo no ΔH, processo, o que que você diz? Exotérmico. O calor está indo para fora do sistema. O sistema está liberando o calor. Tudo bem essa primeira forma de representação? Você só tem que olhar o quê? O sinal. Vamos para a segunda forma de representação? Galera, na segunda maneira de representação, o calor está dentro da equação. Agora, tu não vais poder olhar o sinal. Tu sabes por quê? Porque quando o calor está dentro da equação, ele tem sinal positivo sempre. Veja, olha aqui. Pelo menos se a equação estiver representada de forma correta e representada nas condições padrão, como se representa de fato uma reação química, o calor vai ter sinal positivo. Todo mundo numa equação química tem sinal positivo, tem esses sinaizinhos de mais aí, somando as substâncias. Aí você tem a setinha da equação química. Tu percebes que eu não estou nem me preocupando com os participantes da equação, né? Nem me interessa que a equação é NH3, formando N2, mais H2. Isso aqui, sem sombra de dúvida, futuramente você vai ter que conhecer essas moléculas. Essa daqui é a amônia, esse aqui é o gás nitrogênio e esse aqui é o gás hidrogênio. Minha equação aqui está inclusive balanceada, perfeito? Você percebe que tem os números na frente das substâncias. Muito bem, mas como eu estou trabalhando termoquímica, me interessa mais o calor, galera. É isso que me interessa, só o calor. Quando ele está destacado aqui, tu já sabes como faz. Olha o sinal, né? E se ele estiver dentro da equação, galera, aí tu tens que dar uma olhada geral na equação. Dá uma olhada nela aí. Tu estás vendo como eu tenho os sinaizinhos positivos, eu tenho a seta bonitinha da reação química, perfeito? Vamos ver se você lembra um detalhe aqui. Antes da setinha, como é que eu chamo para essas substâncias? Eu chamo de reagentes, não é? Quem está depois da seta são os... Não ouvi? São os... Não me deixa sozinho aqui. São os produtos. Produto. Lado direito da seta. Lado esquerdo da seta, reagente. Tranquilo, senhores? Então, depois que você já olhou que está todo mundo com sinal positivo, todo mundo bonitinho, beleza. Você vai localizar onde é que está o calor dentro da equação e vai ver se ele está no reagente ou nos produtos. Então, agora não é o sinal que vai classificar para você o processo. É aonde está localizado o calor, o conteúdo energético. Se é nos reagentes ou nos produtos. E, galera, olha aqui comigo. Só pelo fato dele estar nos reagentes, significa que ele está sendo absorvido. E qual é mesmo o processo que trabalha com absorção de calor? Qual é aquele que absorve calor? É o endotérmico. Nesse exato momento você descobre. Então tu estás vendo que não tem nada a ver o sinal daqui com esse sinal do ΔH. Não! Eu só olho o sinal quando o ΔH está destacado da equação. Quando o calor vem representado assim, na forma de ΔH. Mas quando o calor vem dentro da equação, eu não olho sinal nenhum. Eu só dou aquela olhada prévia para ver se todo mundo tem sinal positivo, para ver se está tudo ok na minha equação, porque essa é uma representação padrão, é quando você tem os sinaizinhos de mais, você sabe disso numa equação química, né? Quando está todo mundo representado bonitinho e eu olho que o calor está do lado dos reagentes. Vamos dar uma olhada no exotérmico? Olha aqui, galera. Dá uma olhada na minha equação. Esta minha equação é o gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio e formando uma molécula de água. Importantíssima essa equação. Mas muito mais importante do que isso é tu acertar na prova qual é o processo termoquímico aí. A gente já sabe que quando o ΔH vem destacado, se o sinal for negativo, significa liberação de calor. Senhores, dá uma olhada na segunda representação aqui. O calor está ou não está dentro da equação? O que que você me diz? Está, não é? Vou pedir para você olhar mais uma coisinha. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha ali. Todo mundo tem sinal positivo? O que que você diz?
Tá todo mundo bonitinho? Essa reação tá correta, a representação dela? Todo mundo com sinal positivo? Bonitinho, né? Olha, a setinha. Ok, professor. O calor tá dentro da equação, tá todo mundo positivo. Beleza. Você vai olhar onde está o calor. Se ele está no reagente ou no produto. Ainda há pouco, quando ele estava nos reagentes, tu me disseste que isso era absorção de calor, processo endotérmico. Se ele estiver no produto agora, sabe o que significa quando um calor está no produto? Tudo que está no produto de uma equação significa que foi produzido, foi formado, foi liberado. Muito bem. Então, só pelo fato da energia estar nos produtos, significa que ela foi liberada, e liberação de calor é processo exotérmico. Senhores, vocês estão vendo então o porquê que não bate esses dois sinais aqui? É porque são duas formas diferentes de representar a mesma coisa. Não confunda. Perfeito? Agora vem o elaborador e te mostra isso aqui. Terceira representação. Terceira representação. Professor, pelo amor de Deus, eu estou vendo que o calor está dentro da equação e nem todo mundo está com sinal positivo. Como é que pode isso? O cara está dentro da equação e com sinal negativo? Pois é, né, galera? Sabe por que isso aconteceu? Tu estás vendo essa segunda representação aqui? Te concentra nessa segunda representação. A gente pode dizer que uma equação química é como se ela fosse uma equação matemática. E a seta é como se ela fosse um sinal de igual. Eu vou colocar aqui para você, ó. Se você pegar quem você quiser, qualquer um participante aqui da equação, e mudar o cara de lado, ele muda o sinal. Aí o elaborador, já sabendo disso, de propósito, pegou esse calor que está bem aqui, positivo, bonitinho na equação, jogou ele para o outro lado da seta. Olha onde ele apareceu, galera. A última substância não era H2, então depois do H2, olha, apareceu o calor aqui, não é? O elaborador pegou o calor e jogou para o outro lado da equação, ele mudou de sinal. Ele ficou negativo. Se um aluno vier com muita sede ao pote aqui, vai olhar para o sinal negativo bem aqui e vai dizer que isso é exotérmico. Perdeu a questão. Porque isso aqui é uma representação de processo endotérmico. É o que nós estamos estudando aqui. Você vai dizer, e aí, professor, é mais uma que eu tenho que assimilar? Não. Quando o calor estiver dentro da equação e com sinal negativo, você não analisa nada aqui. Sabe o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que transformar esse calor de negativo com sinal positivo. Como é que eu faço isso? Joga ele para o outro lado. Sou eu que vou ter que fazer isso, professor? É, galera, é você que vai ter que fazer, para não classificar o processo errado. Aí você vai pegar esse menos 92,2, vai jogar ele para o outro lado. Quando você jogar ele para o outro lado da seta, tu não vai transformar essa equação aqui nessa? Então, tu já percebes que essa terceira equação bem aqui, ela é uma variação da segunda, galera. O elaborador, para tentar te pegar, mas ele não vai conseguir, ele pegou essa quantidade de energia, jogou aqui para o outro lado. Aí mudou o sinal do calor só para tentar te enrolar. Você não vai classificar esse processo. Você vai pegar essa energia, jogar ela para o outro lado da seta, e aí você vai transformar essa terceira representação na segunda, né? Quando tu pegares menos 92,2 e jogar para o outro lado da seta, ele vai ficar mais 92,2, que é o que você já sabe classificar aqui. Perfeito? Então, professor, quando é que eu devo fazer isso? Só quando o calor estiver dentro da equação e com sinal negativo. A gente diz, entre aspas, que essa representação ela está incorreta. Porque qual é o correto? O correto é que todo mundo, dentro de uma equação química, esteja representado com sinais positivos. Esse é o mais correto, numa representação. Quando você vê isso aqui tem representação duvidosa. Vamos olhar o outro? Olha lá. Senhores, você tem aqui o calor, né? A energia, o conteúdo energético dentro da equação e com sinal negativo. Você vai analisar esse cara? Não vai, né? Você vai pegar esse calor aqui, essa quantidade de energia, e vai jogar ele para o outro lado da seta. Quando você jogar ele para o outro lado da seta, ele vai ficar aqui do lado da água, né? Você vai transformar ele na equação de cima. Agora sim, né? Você vai ter mudado o sinal de negativo para positivo, você vai ficar com todo mundo positivo dentro da equação. Beleza, você vê que o calor ele está nos produtos, então é processo exotérmico.
endotérmico. De novo, professor, como é que eu vou fazer mesmo, né, para passar para o outro lado só quando a energia vier dentro da equação e com sinal negativo? A gente diz, entre aspas, que essa representação está errada. Você tem que tornar essa representação correta para poder classificar o processo e não se enrolar. Perfeito, senhores? Bacana? Fechamos os processos termoquímicos. O que eu vou te mostrar agora? Como é que a gente faz para construir o gráfico do processo? Vem cá, fica comigo até o fim, que agora é o fechamento, né? Agora é tudo. Perderes isso aqui, enfim, vai complicar o teu aprendizado. Então, olha aqui, né? Vamos fechar com chave de ouro. Galera, processo endotérmico. Agora a gente vai um pouco mais rápido, porque você já tem base. O processo endotérmico é aquele que absorve ou que libera calor? O que você diz? Absorve calor, não é? Se tu tens um processo que está absorvendo calor, diga para mim, diga para o barradão aqui. Vai aumentar ou vai diminuir a quantidade de calor do sistema? O que tu achas? Tá absorvendo calor. E aí? Vai aumentar ou vai diminuir a quantidade de calor no sistema? Vai aumentar, tá absorvendo, né? Imagina, por exemplo, o teu bolso absorvendo dinheiro, por exemplo. O que vai acontecer com a quantidade de dinheiro dentro do teu bolso? Vai aumentar a quantidade de dinheiro. Perfeito, galera? Então, na absorção vai aumentar a quantidade. O processo endotérmico, para representar que está aumentando a quantidade de calor, você coloca uma seta apontando para cima. Normalmente, o gráfico de um processo endotérmico e exotérmico, galera, ele tem dois patamares. Tu tá vendo aqui dois traços, não é? Esses são patamares energéticos. É porque é um gráfico de energia, não é isso? Veja, não é? A energia, galera, a gente representa pela letra H e a gente chama de entalpia aqui na termoquímica. Esse outro eixo aqui eu vou chamar de CR. É a entalpia em função do caminho da reação. Bacana? É a representação padrão dos eixos dos gráficos. Então, bem aqui é o eixo H, é a entalpia, né, que é como se fosse a energia, e aqui é o caminho da reação. Ok, senhores? Caminho da reação. Normalmente, o gráfico ele tem dois patamares, porque um patamar energético é para o reagente e o outro é para o produto. Sabe qual é o desafio aqui? É você saber quem está em cima e quem está embaixo. Tu vais ter que posicionar muito bem o reagente e o produto. Para você conseguir fazer isso, tu vais ter que botar uma seta aí, apontando, não é? Ou de baixo para cima ou de cima para baixo, para você acertar esse gráfico. Tu acabou de me dizer que o processo endotérmico é aquele que absorve calor. Se absorve calor, vai ou não vai aumentar a quantidade de calor do sistema, galera? Vai aumentar, né? A quantidade de conteúdo energético. Aí, para dizer que está aumentando, não é bem lógico que a gente coloque uma seta para cima. Senhores, se a seta está apontando para cima, pronto, você já descobriu que os produtos têm que ficar em cima e os reagentes têm que ficar embaixo. Por quê, professor? É porque numa equação química, observa, a equação que tu quiseres, a seta sempre aponta na direção dos produtos, senhores. Não é? Então, a seta aponta na direção dos produtos. Se essa tua seta está apontando para cima, ela está dizendo que a quantidade de energia está aumentando, porque o processo absorveu o calor. Quem é que você vai escrever aqui no patamar de cima? São os produtos. Já que esse gráfico aqui é endotérmico, vamos montar esse gráfico aqui para essa equação. Senhores, o reagente vai ter que ficar embaixo e o produto em cima. Não esqueça disso. Quem é o teu reagente aqui? É a amônia, né? 2 de NH3. Ela vai ficar aqui embaixo, galera. Olha, 2 de NH3 gasoso, né? Coloca o teu reagente aqui. E quem são os teus produtos? N2 mais H2. Coloca bem aqui para mim, olha. Olha lá. Égua, barradão, show de bola, não é? Fácil ou não é, galera? Beleza, né? Tranquilérrimo. Olha os produtos aí. N2 mais 3H2. Tranquilo? E professor, no gráfico, não é? Este cara que está em cima é o produto, né? Tem um nome específico para ele, galera, você pode chamar de HP, aqui em cima. O que é HP, professor? Aquela impressora lá que eu conheço? Não, cara, é a entalpia dos produtos. Tranquilo? E aqui embaixo, né? Eu represento por HR, né? Entalpia dos reagentes. Bacana? Tranquilo, senhores? E professor, onde é que o calor está representado? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Cadê o calor no gráfico, não é? Senhores, o calor é esse espaço compreendido entre o reagente e o produto. É exatamente esse intervalo aqui entre os dois patamares.
que no meu caso aqui ele está representado pela setinha lá. Veja que a minha setinha é exatamente do tamanho aqui, não é? Desse espaço. Eu digo que o espaço compreendido aqui, então, entre o reagente e o produto é o ΔH, é o calor. Vamos montar o último lá para finalizar? Agora você vai concluir todo o seu raciocínio e vai aí estar com o conhecimento pegando fogo em mãos para usar em benefício próprio em qualquer questão de prova. Perfeito? Senhores, vamos lá? Processo exotérmico. Eu quero montar o gráfico exotérmico. Agora ficou mais fácil para ti. Senhores, se no processo exotérmico você tem liberação de calor, o que vai acontecer com a quantidade, com o conteúdo energético? Vai diminuir. A gente representa por uma seta para cima ou para baixo? O que você diz? Duvido você adivinhar. Uma seta para baixo, claro, né? Olha aqui, senhores. Então, quando você coloca uma seta para baixo, égua, cara, muito firme isso. Olha aí. Percebe? Sabe o que é mais firme aqui? É que a grande maioria das coisas tu está percebendo que tem dedução lógica, não é? O que é melhor ainda, porque o teu cérebro consegue fazer conexões, associações lógicas e você consegue matar o que você está querendo. A seta aponta ou não aponta na direção dos produtos? O que você diz? Aponta, né? Quem é o teu produto? O teu produto é a água líquida. Então a água líquida vai ficar lá embaixo agora, veja. A seta está apontando na direção aqui dos produtos, não é? Então a água líquida fica embaixo. E quem é que fica em cima? É o H2 mais meio de O2. Ó. E você escreve aqui. Olha só, galera, agora você já sabe montar gráficos de processos termoquímicos. Vamos finalizar? Vamos finalizar? Quem é que fica aqui em cima agora? Opa! E aí? A seta está apontando de cima para baixo. A seta sempre aponta na direção dos produtos. Concorda que aqui embaixo é HP, entalpia dos produtos? Vamos colocar, né? O produto está embaixo e aqui em cima é HR, entalpia dos reagentes. E exatamente o espaço compreendido entre o reagente e o produto, representado por essa minha setinha, é o calor, é o ΔH. Senhores, observe o quadro. Você acabou de fazer uma revisão geral aqui, de forma bem eficiente, na introdução da termoquímica, já conhece os processos termoquímicos e, de quebra, aprendeu a montar o gráfico de todo e qualquer processo termoquímico. Eu espero que você tenha compreendido. Se tiver te ajudado, deixa aquele like filé para valorizar o trabalho do Barradão e a gente se encontra na próxima videoaula. Beleza, galera? Bons estudos, grande abraço, até a próxima.